Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. INSS vai revisar auxílio e aposentadoria pago a segurado em reabilitação. Vou estar falando nesse vídeo aqui referente àquelas pessoas que estão aí em reabilitação pelo INSS e não passam por perícia há mais de um ano. Foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 1º de novembro, uma matéria avisando que aquelas pessoas que estão em reabilitação, que não passam por perícia, que não teve o benefício revisado aí no último ano, vai ser convocado essas pessoas para que estejam passando aí por uma revisão, no caso do pente fino, para saber se essas pessoas vão continuar recebendo benefício ou não. Se você tem interesse referente a esse assunto, vou estar falando aqui para que você possa entender e saiba quando que vai ser, como que vai funcionar essa convocação e quando que vai ser. Beleza? Aqui, ó, o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, dará início a um pente fino nos benefícios por incapacidade pagos a segurados que fazem parte do programa de reabilitação profissional do órgão. Podem ser encaminhados à reabilitação trabalhadores que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Nesse caso, a reabilitação, para você que não sabe ainda, funciona assim. Por exemplo, a pessoa está recebendo o segurado está recebendo um benefício, seja um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Então, essa pessoa vai passar por uma perícia. A chegar no dia da perícia, no caso, o perito lá no INSS vê que aquela pessoa não tem condições de voltar para o trabalho que ela fazia anteriormente, e só que essa pessoa ela pode ser reabilitada em outra profissão. Então, o perito no INSS encaminha essa pessoa, esse segurado, para uma reabilitação. No caso, a pessoa vai fazer um curso, vai aprender outra profissão, outra função, e não consegue fazer aquela profissão que ela fazia antes, aquele trabalho de antes, por conta da sua limitação. Então, vai aprender outra função, outra profissão. Então, chama reabilitação. Aqui, ó, segundo a portaria 1514, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, primeiro aí, no caso de novembro, devem fazer parte da revisão os segurados em reabilitação que não passam por perícia há mais de um ano. Aquelas pessoas que estão aí em reabilitação, que no caso não passam por perícia há mais de um ano, essas pessoas que podem ser convocadas. Normalmente, quando o INSS vai realizar uma revisão aí de benefícios, pente fino, aquelas pessoas que caem no pente fino aí, no mais conhecido como pente fino aí, para ser revisado esse benefício, aquelas pessoas que já estão há algum tempo recebendo um benefício e não passam por perícia. Por exemplo, a pessoa teve o benefício negado na agência do INSS, entrou com ação judicial e conseguiu esse benefício. Aí o juiz concede o benefício, dá a sentença favorável àquela pessoa, então aquela pessoa começa a receber um benefício, no caso um auxílio-doença, por exemplo. Só que o juiz não estipulou o término, o fim do benefício. Então a pessoa continua recebendo aí, por exemplo, 5 anos. Aí normalmente essa pessoa, às vezes, quando já está com tempo aí recebendo esse benefício, às vezes essa pessoa cai num pente fino, numa revisão de benefício. Infelizmente, na maioria das vezes, quando a pessoa é convocado para uma revisão desse benefício, na maioria das vezes, infelizmente, às vezes é cortado o benefício dessa pessoa. Às vezes acontece de ser cortado, negado injustamente. E a única solução que a pessoa tem, às vezes, é de entrar, quando não tem condições de trabalhar de forma alguma, é entrar com ação judicial de novo para requerer esse benefício. Na prática, todos os beneficiários atuais deverão ser convocados, já que os cortes a quem está em reabilitação ficaram suspensos na pandemia, conforme explica Josiane, coordenadora do Instituto Brasileiro de
direito previdenciário. Na verdade, é uma retomada de uma suspensão que já está há mais de 24 meses sem ser feita, diz Josiane. No caso aqui, segundo a coordenadora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, essas pessoas vão passar por essa revisão de benefícios porque é, já tem mais de 24 meses que isso não acontece. No caso, desde a pandemia 2020, que essas pessoas não têm seu benefício revisado. Então, agora vamos passar por uma revisão aí, no caso, um pente fino aí. Aqui, ó, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário afirma que a revisão faz parte de um processo de pente fino do INSS em todos os serviços relacionados aos benefícios por incapacidade. Este pente fino já foi feito nos auxílios por incapacidade temporária, no caso auxílio doença, na aposentadoria por invalidez, no auxílio acidente e agora na reabilitação profissional. O pente fino terá duração de 6 meses. Neste período, os cidadãos deverão ser convocados para passar por perícia médica. Não foi divulgada como será feita essa convocação, mas os especialistas afirmam que ela poderá ser por carta, por e-mail. É preciso manter os dados atualizados do Instituto. No caso, essas pessoas podem ser convocadas por carta, no caso, aquela carta que o INSS manda no endereço da pessoa, informando que a pessoa tem que passar por uma revisão do benefício, no caso, por e-mail. Por isso que é bom sempre estar com os dados atualizados. Aquelas pessoas que não estão com os dados atualizados, através do aplicativo meu INSS, tem como essas pessoas estar atualizando. Como no caso, telefone, e-mail, endereço. Às vezes a pessoa muda de endereço, no caso não atualiza, então acaba às vezes o INSS mandando a carta para aquele endereço antigo que a pessoa morava, por exemplo. Então a pessoa fica sem ter essa informação. Aí vem aquela carta, a pessoa não tem acesso. Por quê? Quando o INSS faz uma convocação para a pessoa comparecer, para passar por uma perícia, de caso, revisão, pente fino, a pessoa tem até 30 dias para fazer, no caso, comparecer no INSS. Por quê? Se a pessoa não for, por exemplo, não agendar uma perícia, no dia não comparecer, não der satisfação, por exemplo, às vezes, como eu acabei de falar, às vezes por a pessoa não estar com os dados atualizados, a pessoa não recebe a convocação do INSS. Vem até a pessoa a convocação, mas a pessoa não tem acesso por conta dos dados não estar atualizados. Nos casos em que a fila da perícia estiver acima de 6 meses, será aberto procedimento interno para informar aos beneficiários como agir para marcar o exame e não perder o benefício. No caso, quando essas pessoas, no caso, for agendar uma perícia, no caso, para passar pela revisão, se o prazo ultrapassar 6 meses, será aberto um procedimento interno para informar aos beneficiários segurados, no caso, como agir para marcar o exame, no caso, a perícia. O advogado Rômulo Saraiva, colunista da Folha, afirma que no prazo de 6 meses, até abril de 2023, será feito inicialmente um pente fino interno para identificar quem está há mais de um ano sem passar por perícia e, a partir dessa informação, fazer a convocação, o segurado comprovar se ainda está incapacitado ou não. Porque às vezes a pessoa, no caso o segurado, é convocado por um pente fino, por uma revisão, a pessoa às vezes se pergunta, tantas pessoas, milhares de pessoas seguradas que recebem um benefício, por que eu fui convocado com um pente fino no caso? Então, o INSS faz um procedimento aí
interno em todos os benefícios, para ver quais aquelas pessoas que já está há algum tempo sem passar por uma perícia, por uma revisão, para saber se essas pessoas continuam incapazes para o trabalho ou não. Então, essa pessoa passa por uma revisão do benefício. Infelizmente, por alguns fatores, tal, que eu sempre falo aqui nos vídeos aqui, às vezes essas pessoas passam por uma revisão, continuam incapazes para o trabalho e, infelizmente, tem o benefício cortado. Aí é obrigado a entrar com ação judicial para requerer esse benefício que foi cortado injustamente. Infelizmente, acontece muito isso. As pessoas convocadas, no caso um pente fino, uma revisão dessa, chega lá, passa por uma perícia muito rápida ali, às vezes os exames da pessoa, às vezes nem examinado então a documentação que a pessoa leva, então muito rápido ali, infelizmente às vezes tem um benefício cortado. Aqui, ó, o que fazer se for convocado para o pente fino do INSS? Inicialmente, o segurado deve manter atualizados seus dados pessoais no INSS por meio do aplicativo ou site Meu INSS. As principais informações que devem estar em dia são endereço residencial, telefone e endereço de e-mail. No caso, como eu já falei aqui, é muito importante você estar com seus dados atualizados. Mesmo você que recebe um benefício aí, que não seja, no caso aqui que eu estou falando, aquelas pessoas que estão em reabilitação. Você recebe uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença, que não está nessas condições aqui de reabilitação, mas você também deve estar com seus dados sempre atualizados, telefone, endereço, no caso, endereço residencial, onde você mora, endereço, no caso, o e-mail também, você tiver cadastrado, sempre é bom, porque no caso, se você for convocado para uma revisão, pente fino no caso, as informações serão enviadas por esses canais, informando que você precisa passar por uma revisão aí do benefício. Porque, como eu já falei aqui, às vezes a pessoa não tem acesso a essa informação que vem para a pessoa por conta dos dados não estão atualizados, então a pessoa acaba tendo o benefício suspenso sem nem ter a chance de se defender numa perícia, para comprovar que continua incapaz para o trabalho, se for o seu caso. Continuando aqui, ó. Quem for convocado deve agendar a perícia e ir ao exame médico no dia marcado, sob pena de perder o benefício se faltar. Caso receba a convocação e não agendar a perícia, o benefício deverá ficar bloqueado, sendo suspenso e posteriormente podendo ser cortado. É muito importante aqui, ó, se a pessoa, por isso que eu estava falando agora há pouco, de você sempre estar com seus dados atualizados. Por quê? Você recebe a convocação e não fica sabendo, às vezes vem por um e-mail, um endereço que você não mora mais naquele local, um telefone que às vezes você não tem mais, já mudou de telefone, e você não fica sabendo da convocação. Acaba tendo benefício suspenso e mais para frente até cortado, porque se você não comparecer na perícia quando é convocado dentro de 30 dias, por exemplo, para se defender, para provar que continua incapaz para o trabalho, seu benefício pode ser suspenso e mais para frente pode ter seu benefício ser cortado por conta que você não compareceu àquela perícia. Então é muito importante sempre você estar com seus dados, eu sempre estou falando aqui, sempre estar com seus dados atualizados. No dia do exame médico é preciso comprovar a incapacidade, caso ela ainda persista, com atestado, laudos médicos, exames e receitas de medicamentos. Também é preciso provar na perícia que precisa terminar curso específico para se reabilitar e voltar ao mercado de trabalho. Por quê? Nesse caso aqui, fala de curso, no caso, comprovar que precisa realizar um curso para voltar ao mercado de trabalho. Porque quando a pessoa está em reabilitação,
essa pessoa, normalmente, o INSS, por lei, o INSS que tem que pagar um custo para essa pessoa. Infelizmente, nem sempre acontece isso, mas o INSS é obrigado a reabilitar essa pessoa para voltar para o mercado de trabalho. Como eu já falei aqui, quando a pessoa é convocada, no caso, realiza uma perícia aí, o perito encaminha essa pessoa para reabilitação, o INSS é obrigado a pagar um curso para essa pessoa, se for o caso, ensinar para essa pessoa aprender uma nova profissão para voltar ao mercado de trabalho. A não ser que essa pessoa seja aposentada por invalidez. Aí, aposentou por invalidez, beleza. Caso aposentadoria permanente aí, que não tem condições de voltar mais para o trabalho, quando a pessoa não tem condições de voltar mais para o trabalho que a pessoa fazia antes, nem tem condições de ser reabilitada. Então, essa pessoa tem direito de se aposentar por invalidez, mas na maioria das vezes a pessoa ou tem um benefício cortado, infelizmente, ou é encaminhado para uma reabilitação. Aquelas pessoas que conseguem se aposentar por aposentadoria por invalidez, na maioria das vezes é através de uma ação judicial. No INSS mesmo, infelizmente, é muito difícil essa pessoa ser encaminhada, no caso, para uma aposentadoria por invalidez. Como funciona a reabilitação profissional do INSS? O Programa de Reabilitação Profissional do INSS é uma espécie de assistência educativa para a reabilitação do profissional que não pode mais trabalhar na mesma função após ficar incapacitado de forma parcial ou total. Pessoas com deficiências também podem fazer parte do programa. Aqui nesse caso aqui, por exemplo, aquelas pessoas que estão incapaz parcial ou total. Quando a pessoa está incapaz total para o trabalho, se for está incapaz para o trabalho no caso total, se for para qualquer trabalho, seja sentado ou em pé, no caso essa pessoa tem direito de receber aposentadoria, tem direito de receber aposentadoria por invalidez. Mas às vezes aquela pessoa está incapaz para o trabalho, mas por exemplo, trabalhava em pé, pegando peso, não consegue mais, mas consegue fazer um trabalho, por exemplo, sentado, outra profissão, por exemplo, então o INSS encaminha essa pessoa para uma reabilitação. A definição de quem participará é do médico perito. Por lei, a Previdência deverá custear cursos para a volta do profissional ao mercado, mas, em muitos casos, os segurados pagam os próprios cursos e seguem recebendo o benefício por incapacidade até que termine a formação. Como eu estava falando, infelizmente, muitas das vezes o INSS encaminha aquele segurado para uma reabilitação. Por lei, como eu já falei, o curso, quem tem que, se for preciso fazer um curso para reabilitar o mercado, essa pessoa voltar para o mercado de trabalho, esse curso quem tem que pagar é o INSS. Mas, infelizmente, muitas das vezes, essa pessoa tem que pagar o custo do próprio bolso, às vezes sem condições de estar pagando, e para poder voltar ao mercado de trabalho, infelizmente. Lembrando que quando essa pessoa é encaminhada para uma reabilitação, a pessoa tem direito de ficar recebendo o benefício. O benefício não pode ser cortado, a pessoa fica recebendo o benefício até ser reabilitado, no caso, se estiver fazendo o curso, terminar o curso, para poder voltar ao mercado de trabalho. Beleza? Espero que tenha dado para você entender essa informação. É muito importante essa informação para você que está em reabilitação. Então, provavelmente, nos próximos meses aí, como eu já falei, que primeiramente será feito um procedimento interno para saber aquelas pessoas que estão há mais de um ano sem passar por uma revisão, se for o seu caso que está em reabilitação, para poder, no caso depois, ser convocado essas pessoas para uma revisão de benefícios. Beleza? Fica com Deus, boa sorte para você aí e até o próximo vídeo.